6 razões lógicas e teológicas para a história de Lázaro, a parábola de Rico e Lázaro, na verdade, ser uma parábola e não um relato literal. Eu sou Jade Soares, seja todos bem-vindos aqui ao canal Ministério Apologético. Eu gravei um vídeo recentemente, aqueles que acompanharam aí viram aí, que eu falei sobre a parábola, a gente comentou sobre a parábola do Rico e Lázaro, né? E eu, de forma breve e rápida, para trazer logo o objetivo da parábola para vocês, mencionei que essa parábola é uma história não literal, mas existe um outro grupo que acredita que essa parábola seja literal, algo verídico, para ensinar várias coisas. Uma, que é para ensinar que existe vida após a morte. Que quando a pessoa morre, é apenas que morre o corpo, não a alma. E essa alma sai do corpo, se essa for uma alma justa, piedosa, vai viver no paraíso ou então no seio de Abraão, que é um lugar intermediário, e é um paraíso prévio até chegar à eternidade com Deus no céu. E também ensinam a questão do tormento eterno, né? O tormento eterno ou o tormento dos ímpios, onde aquela alma também que não foi justa, que não se arrependeu, após a morte, essa alma que saiu do corpo, que não foi justa, que não foi piedosa, que foi ruim, não aceitou Jesus, vai lá viver também atormentada, até chegar o momento que de forma definitiva ela vai ser lançada em um lugar também aí, não sei aonde, para ser atormentada para todo sempre. E eu vou mostrar para vocês que essa parábola ela é uma história fictícia e não real, e vou dar para vocês 6 razões teológicas e lógicas para que essa história seja de fato, para que essa história de fato seja não literal. Então, vamos, para não ser muito delongado aqui no vídeo, vamos logo direto ao ponto. Primeiro de tudo, primeira razão pela qual essa parábola, ela de fato, ela é uma história contada por Jesus e não é literal essa história. Primeiro ponto, a razão é que ela está inserida num contexto, ou num bloco de texto, ou num contexto que é só mencionado e pregado por Cristo, parábola. Essa é a primeira razão. Quando você lê os capítulos 15 e 16 de Lucas, você vê que isso é um bloco de parábola. E a parábola do Rico e Lázaro está no capítulo 16, formando o bloco com o capítulo 15. Então, se os demais relatos é parábola, por que ela tem que ser literal? Visto que ela está na mesma narrativa e no mesmo gênero, né, da qual Cristo pronunciou e falou e pregou das parábolas anteriores. Uma segunda razão teológica e lógica é que essa parábola, entre aspas, ela ensina que o destino para as pessoas que morreram aí não são iguais. No versículo 22, o destino de cada pessoa quando morre não são iguais. E está no versículo 22, é o que diz o texto. Aconteceu, morreu o mendigo e ser levado pelos anjos para o seio de Abraão. Morreu também o rico e foi sepultado. Um é sepultado e o outro é levado para o seio de Abraão. Então, logicamente, os que adeptos dessa teologia da vida pós-morte dizem, não, ele foi sepultado lá, porque o lugar dele lá do rico era perdição, você ficar lá prostrado e sepultado de alguma forma lá. Mas os pobres que se salvou tem que ir para o céu, que no caso aqui é o seio de Abraão. Mas quando você lê o contexto bíblico geral, e principalmente a base escriturística, para dar desenvolvimento para o Novo Testamento, para o Antigo Testamento, não existe nada desse tipo. Por exemplo, quando você lê Gênesis 3,19, Deus disse para Adão, quando ele pecou ali, uma das consequências era a morte, mas ele disse, do sol do rosto você vai comer seu pão, até que você torne a terra, porque da terra você foi formado, e a terra você vai voltar. Então, veja, Deus ensinou que todo mundo vai voltar para a terra. Inclusive Adão voltou para a terra quando morreu, porque ele foi formado da terra. Então, por que no Novo Testamento teria uma percepção diferente? Então, isso é uma razão, a segunda razão pela qual isso, de fato, é um relato alegórico e não literal. É uma alegoria. É uma história fictícia, digamos assim também. A terceira razão é que ela ensina sobre um lugar de tormento pós-morte para os perdidos. Que lugar de tormento é esse? O versículo 23 responde ao que diz o texto. No inferno, estando em tormento, levantou os olhos, no caso o rico, estando no inferno em tormento, levantou os olhos e viu ao longe Abraão e a Lázaro no seu seio. Um outro ensinamento totalmente herético, antibíblico e uma heresia é ensinar que quando a pessoa morre,
se ele foi mal, ele já foi para um lugar de tormento, como eu já falei aqui. Antigo Testamento e Novo Testamento corroboram com essa ideia. Existem alguns textos que as pessoas mal interpretam do Novo Testamento para ensinar essa inverdade, que não é uma verdade. Porque veja só, aqui o termo que quer ser usado aqui para lugar de tormento é inferno. Como eu falei no vídeo anterior, a palavra inferno corresponde aqui no grego a Hades. E a palavra Hades aqui no grego, nessa tradução aqui, do grego aqui, para a língua original, que é o grego, para o Novo Testamento, equivale a dizer que é sepultura. Então, sepultura para inferno é muito diferente o conceito, não é isso? Agora, como os gregos têm um conceito diferente de que era o Hades, né? Ou inferno, muitas pessoas interpretam como os gregos. Só que na mentalidade judaica, quem escreveu esse texto aqui foi na verdade, Lucas escreveu esse texto aqui, mas na mente dos autores geral, que é judaico cristão, né? A palavra Hades não corresponde a essa questão de ser um lugar de tormento, a não ser sepultura. Então, mais uma heresia ensinada em torno disso. Não existe isso. Beleza? Um terceiro ponto que essa doutrina ensina, na verdade, terceiro ponto não, quarto ponto que eu falei do terceiro agora, é que ela ensina, ou que ela mesmo contradiz, né, o ensinamento da vida pós-morte, que muitas pessoas tiram dela, né, no versículo 24 fala assim, ó: então clamando disse, pai Abraão, tem misericórdia de mim, manda Lázaro que molhe em água a ponta do dedo e me refresque a língua, porque estou atormentado nesta chama. Esse mesmo texto do capítulo 16 de Lucas, versículo 24, contradiz o ensinamento da alma que fica atormentada após morte, se ela for uma alma de um perdido. Por quê? Porque eles ensinam que é a alma que fica atormentada lá na chama lá do inferno. E aqui fala que o Lázaro, ou melhor, o rico, pede para Abraão para que Lázaro tivesse misericórdia dele e molhasse o dedo dele em água para refrescar a língua dele, porque ele estava em lugar de tormenta. Oxê, de tormento, oxê. Molhar a língua, o dedo. E alma tem língua e dedo? Não tem. Então aqui destrói com a própria argumentação dos que ensinam que a alma fica atormentada, fica em lugar atormentando. Ou melhor, fica em lugar de tormento. Visto que aqui é apresentado língua e dedo. Até onde eu sei que tem língua e dedo é um corpo. Dedo e língua na boca. É um corpo. Não pode ser uma alma. Então é para você ver que o relato é fictício, porque o relato, ele mesmo não traz essa literalidade, assim, essa literalidade como alguns pensam. Outro ensinamento estranho é o quinto tópico. Ela ensina o contato dos mortos com os vivos. No versículo 27 fala assim, ó: replicou pai, no caso Abraão, né? Eu te imploro que mandes a minha casa paterna, ele fala, porque tenho 5 irmãos, para que lhe dês testemunho a fim de não virem também eles para este lugar de tormento. Olha que coisa interessante. Aqui mostra o perdido, que é o rico, pedindo para voltar à sua casa paterna para anunciar lá que ele está no lugar de tormento, para que ele não pudesse cair na mesma cilada que ele caiu. Biblicamente, tem vários textos. Eu vou citar somente um aqui. Jó, no capítulo 7, versículo 9 e 10, diz que aquele que desce à sepultura e morre nunca mais tornará a sua casa paterna. Nunca mais torna a casa. Mas aqui está ensinando o contrário, né? Ele pede para ir voltar para a casa dele paterna para ensinar para ele, digamos assim, sobre Jesus, sobre a vida eterna, porque o lugar que ele estava não dá para ele, que é lugar de perdição. Então a Bíblia no Antigo Testamento prega o contrário. Então essa história tem que ser fictícia, porque ela vai contradizer, se isso aqui fosse literal, ela ia contradizer, né, o ensinamento bíblico do Antigo Testamento, de que diz que quando a pessoa morre, permanece no pó e nada volta para casa, nem espírito, nem alma. A pessoa está descansando, dormindo. E o sexto argumento teológico, lógico, é a questão da parábola terminar falando de ressurreição para alguém voltar à vida. Falando de ressurreição para alguém voltar à vida. Pessoas só voltam à vida pela Bíblia mediante a ressurreição. Aqueles que morrem, na verdade, né? Então, a parábola não termina ensinando que alguém pode
e consegue voltar a sua cara paterna ao mundo natural que a gente vive hoje aqui, em espírito ou em alma penada. Mas só pode voltar em ressurreição, na ressurreição. E o que é a ressurreição? É fazer alguém ressurgir dos mortos, e esse alguém que já partiu e morreu. E ressuscita em corpo, não é em alma, não é em espírito penado, é em corpo. Então, mais um argumento que destrói a ideia da literalidade dessa parábola e esses ensinamentos estranhos de vida após morte com o espírito sobrevivendo, ou então a alma. Aí o texto fala assim, ó, no versículo 31, para vocês verem, ó. Pai Abraão, ou melhor, Abraão, porém, lhe respondeu, não, eles têm Moisés e os profetas. Tampouco se deixarão persuadir, ainda que alguém ressuscite dentre os mortos. Capítulo 16, versículo 31. Então, a parábola terminou falando de ressurreição. Então, esses são os 6 argumentos teológicos e lógicos para demonstrar que essa parábola não é nada literal. É apenas Cristo contou ela e deu invertida para as pessoas, para provar que não só rico se salvava naquele contexto daquela época lá atrás, mas o pobre também. Mas para o rico e para o pobre, a única condição para ele ser salvo é crer em Cristo e crer e obedecer à lei de Moisés, que é os 5 livros de Moisés, e os profetas, o Antigo Testamento. E hoje, não só o Antigo, mas todo o Novo Testamento, que é o nosso manual aqui de sobrevivência aqui na Terra, que nos direciona até Cristo, a sua palavra. Então, que Deus te abençoe. Eu espero ter tirado algumas dúvidas de vocês com relação com esses 6 argumentos que provam que essa parábola não é uma parábola literal, mas sim simbólica, que a lição da moral é mostrar isso para vocês, como eu falei. Assim também, um pobre pode ser salvo e um rico pode se perder e vice-versa. Pode se perder um pobre e salvar um rico, vice-versa. Então, Cristo estava querendo trazer para eles essa ideia e assegurar que nós, como filhos de Deus, temos que obedecer Moisés e os profetas que está contido aqui nesse livro sagrado. Que Deus te abençoe. Se você não é inscrito aí nesse canal, se inscreva. Se você gostou desse vídeo, dá seu like. Também, se você não gostou desse vídeo, dá seu dislike, porque tudo aqui contribui. E aqui a interação que a gente está tendo aqui um com o outro. Que Deus te abençoe. Até o próximo vídeo. E se você está querendo alguma sugestão de vídeo, escreva-me aqui abaixo no comentário, que eu estarei gravando o vídeo que você quer que você queira que eu grave, tá certo? Que Deus abençoe todos vocês e até nosso próximo vídeo, se Deus quiser.